Panorama de mercado, dia 18 de junho, quinta-feira, pós super quarta, onde tivemos aí consenso. Juros mantidos nos Estados Unidos em 3,75 e consenso também de corte na Selic de 25 bips. Porém, não tão como o consenso aguardava, que seria um tom um pouco mais hawk, né, do Banco Central. Depois a gente vê o Warsh, né, trazer aí um tom bem duro, bem hawkish. Esperávamos ali, a maioria, obviamente, um corte na Selic, mas um tom mais duro. E não foi o que aconteceu. O tom do BC foi bem dove, abriu novamente portas para continuidade de corte de juros e acabou trazendo, né, um medo aí de que o BC tenha adotado um viés político, o que acabou estressando curva de juros hoje, né, especialmente a curva longa. A gente já abriu aí trazendo uma dinâmica na primeira hora de pregão bastante pesada para o índice futuro e como era de se esperar, né, era quase certo que esse tom mais dove nós víssemos o dólar estressando aqui, foi o que aconteceu. O dólar chegou a bater quase 1,5 de alta aí na máxima do dia, caminhando aí para fechar próximo de 1,10. E a gente vê agora, né, um dólar index ganhando força, né, com esse tom aí mais hawk no Banco Central americano. Então a dinâmica para o real, que vinha muito bem, né, nos últimos meses, pode começar a complicar um pouquinho. Brasil cortando juros, Estados Unidos mantendo com intenções, inclusive, de alta, caso a inflação continue, a economia continue muito pujante. Diferencial de juros ali diminui e, consequentemente, a gente pode correr o risco de ver o dólar estressando contra o real, né? A gente tá vendo moedas aí como o iene japonês perdendo muita força. O iene está no menor patamar aí em 40 anos. Então tudo isso são cenários aí que a gente precisa identificar, monitorar para ver se haverá algum potencial estresse lá no Japão, algum aumento de taxa de juros e mesmo olhando a dinâmica técnica do dólar index, verificar se esse dólar pode voltar a trazer uma reversão de baixa para alta. Tudo isso impacta o mercado, tudo isso impacta as ações, especialmente as mais sensíveis a juros e sensíveis a dólar, que é o caso das ações de mercado interno que vem sofrendo e sofrendo muito aqui no nosso mercado. O Ibov é caminhando para fechar com 0,10 de queda, né? Chegou a estar pior, chegou a estar relativamente bem positivo, né? Chegou a bater na máxima do dia o Ibov 0,65, né? Obviamente que se fechasse com 0,60, 0,80, 1% de alta seria apenas um repique. A gente vem de 4 pregões aí muito ruins para a dinâmica aqui, né? Muitos pregões começaram em alta, entregaram tudo, fecharam na mínima. Então, mesmo que hoje fosse uma alta substancial, seria apenas um repique. A gente está muito próximo de testar a média de 200 e caso venhamos a perder aí nessa região dos 167.500, que é onde está localizada a média de 200 períodos aqui no gráfico diário, muito provável que a gente veja o Ibov mirando lá nos 165 mil. Dinâmica muito ruim, estamos caminhando para mais uma semana de queda aqui no Ibov e especialmente da ótica de juros, e por conta dessa decisão do Banco Central, a expectativa que já era ruim aqui para o nosso cenário de curto prazo acaba trazendo uma piora por conta da desconfiança de uma decisão política do Banco Central. O S&P ontem caiu bem, né? Foi uma queda aí de mais de 1% em 21. Hoje já abriu forte para cima, alta no S&P de 1,08. Pouco se movimentou, né? Porque já abriu com forte gap, mas voltou a trabalhar acima das médias, volumaço aqui no S&P. Lembrando, né? Porque o que aconteceu hoje para ter um volume tão grande? É que amanhã é feriado. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, então possivelmente aí players zerando posição, trocando de papéis, né, monitorando ali sua carteira, mexendo na sua carteira, trouxe um volume maior hoje diante do feriado amanhã que terá nos Estados Unidos. O Dow Jones, que veio forte nos últimos dias, né? Ontem renovou inclusive máxima histórica intradiária, hoje subiu um pouquinho apenas, 0,14, estava subindo mais, mas deu uma entregada no final, mas a dinâmica de alta segue aí muito forte no Dow Jones. O Nasdaq, impressionante, subiu 2,48%, ontem caiu 0,99, hoje já abriu acima da máxima de ontem,
né? Acabou até cedendo um pouquinho no intradiário, mas fechou muito bem com 2,48% de alta, está muito próximo, inclusive, de renovar a sua máxima histórica. Os juros que ontem deram uma estressada, hoje leve recuo, o 2 anos caindo 0,7 bips, os 5 anos caindo 3,3 e o 10 anos caindo 3,4. A gente segue com juros de curto prazo muito estressados diante do recado hawkish ali do Warsh, né, o novo presidente do Fed, abrindo portas para a alta de juros caso a gente continue com uma economia muito pujante, com a inflação acima da meta, né? Inclusive os players apostam numa alta de juros aí nesse ano, mais para o final do ano. Então o cenário de juros segue bastante estressado nos Estados Unidos. Inclusive o dólar index aqui, tá? Tá na máxima do movimento, máxima de 12 meses, querendo romper essa região aí dos 101 pontos e ir lá para a próxima região de resistência no 102. Isso é mais um argumento para a gente monitorar a dinâmica do dólar contra, obviamente, moedas importantes, mas contra o real também. A gente pode começar a trazer uma reversão de tendência. Petróleo hoje, que estava caindo, fez mínima em 76 dólares e 54 centavos, virou para alta. De uma queda, né, seria a sexta queda consecutiva, virou para alta, está subindo quase 1%, é uma região propícia para um repique, que na média de 200, média de 400, pode fazer um repique nos próximos dias, buscar a média de 9, buscar a região dos 83 dólares, mas a dinâmica de baixa segue. Minério de ferro fraco ainda em Singapura, caiu subiu um pouquinho, na verdade, no pregão regular 0,05 de alta, no aftermarket subiu um pouquinho mais 0,20, mas está numa dinâmica bem direcional de queda e firmando abaixo desses 99 dólares, a próxima região de suporte lá nos 95. Então, minério fraco numa tendência bem clara de baixa. Metais preciosos também cederam bem nos últimos dias. Ontem o ouro caiu em 70, hoje estava em alta, virou para queda, está caindo quase 1%, vindo ali buscar a região dos 4.200 dólares. A prata, que ontem caiu quase 3%, hoje está caindo mais de 3%, depois de estar também negociando em boa alta no dia. Dinâmica muito fraca para os metais preciosos, que estão com bastante chance de vir buscar a mínima do movimento. E criptomoedas seguem bastante fracas, fizeram repique nos últimos dias para buscar a média de 21 e já é o terceiro pregão de queda. Terça caiu, ontem caiu, né, o Bitcoin quase 1,80, hoje está caindo quase 2, chegou a estar caindo mais, deu uma recuperada, mas a dinâmica nos mostra aí claramente uma tendência de baixa em que a gente pode ver nos próximos dias o Bitcoin buscar novamente a mínima do movimento. Chegou a bater no dia 5 de junho 59 mil dólares. E o Ethereum na mesma toada, em baixa, está caindo hoje 2%, chegou a cair bem mais, ontem caiu 2,30, também com grande chance de buscar a mínima do movimento lá nos 1.500 dólares. Cenário então bastante complexo, né? Índices americanos muito próximo da máxima, mas os juros estressado, tom aí hawkish do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed e Ricardo Dove aqui no Brasil. A gente começa a ter um diferencial de juros diminuindo, a credibilidade do Banco Central brasileiro sendo questionada, e isso obviamente pode fazer preço no curto prazo acabar impactando a dinâmica da nossa moeda especialmente, e obviamente juros longos, que é o que manda na dinâmica do mercado, começarem a estressar. Então, sigamos com bastante cautela no mercado brasileiro, porque apesar de ter caído muito do topo, né, a gente já caiu aí praticamente 33 mil pontos do topo, a dinâmica ainda segue bastante ruim para se posicionar na compra. Precisamos ter um movimento mais claro do mercado, o gringo voltando a comprar, os juros voltando a ceder, para que a gente tenha uma dinâmica mais assertiva na compra do mercado brasileiro, certo? Aguardo vocês amanhã, lembrando que amanhã é feriado nos Estados Unidos, é um dia de menor liquidez, tem jogo do Brasil, então deve ser um dia um pouco mais chato aqui no nosso mercado, tá bom? Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã, valeu!